Se você está pensando em começar a fazer terapia e principalmente terapia cognitivo-comportamental, então fica até o final desse vídeo que eu tenho algumas coisinhas para conversar com você. Bom, eu sou Kevin Augusto, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e hoje eu queria conversar então um pouquinho com vocês para a gente tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas e poder te ajudar nesse processo se você estiver pensando em fazer terapia cognitivo-comportamental, tá? Bom, outro dia me perguntaram se a terapia cognitivo-comportamental ela era realmente tecnicista, né, que ela olhava somente para a técnica, e me perguntaram também se a terapia cognitivo-comportamental se ela ignorava toda a história do sujeito, né, toda a história da pessoa. E essas são duas dúvidas relativamente comuns quando a gente fala sobre terapia cognitivo-comportamental, justamente porque isso foi uma imagem construída ao longo da história, porque quando a gente vai olhar e fazer um comparativo com outras abordagens da psicologia, a gente tem sim alguns enfoques que são mais presentes quando a gente está falando sobre terapia cognitivo-comportamental. Então, quando a gente fala, por exemplo, que ela é mais tecnicista, a gente está falando sobre uma ideia comparativa com outras abordagens, por exemplo, né? Então, se a gente pega outras abordagens como a psicanálise, como a humanista, a fenomenológica existencial, a logoterapia, a gente tem uma série de ferramentas dentro da cognitivo-comportamental que tornam ela, em alguma medida, mais instrumental, né? No sentido de ter mais instrumentos que são aplicados de forma mais pragmática. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse modelo de terapia, a gente tem algumas ferramentas que foram desenvolvidas nesse processo justamente para poder auxiliar no processo de psicoterapia. Então a gente tem diversas técnicas que foram descritas e também ferramentas que são utilizadas nesse processo, mas é aí que entra o ponto principal, né, que eu queria trazer nesse vídeo. É que, pelo menos a forma como eu enxergo e a forma como eu trabalho, não dá para a gente olhar somente para a técnica. E eu acredito que os meus colegas e as minhas colegas da cognitivo comportamental vão concordar também nesse sentido. Porque quando a gente está falando sobre psicologia, eu acho que uma das coisas mais importantes, mais belas e mais significativas de todo o nosso processo enquanto formação em psicologia e depois trabalhando com ela, está justamente em algo que eu chamo de olhar sensível ao outro ser humano. São nesses valores que a gente vai aprendendo a exercer ao longo da nossa vida, que são valores de empatia, de respeito, de não julgamento, e principalmente de cuidado, né? De você realmente entender que, independentemente de quais sejam os objetivos que você está ali para trabalhar, mas que naquele momento existe um ser humano, existe um sujeito que contém toda a tua história, todas as suas singularidades, todas as suas dores, os seus traumas, as suas conquistas. E toda essa bagagem que acompanha o sujeito, acompanha a pessoa quando ela chega para ser atendida por você, isso precisa ser considerado, né? E precisa ser constantemente lembrado, porque é justamente nesse momento em que acontece uma das coisas mais importantes, na minha opinião, de um processo terapêutico, que é esse vínculo que existe entre o paciente e o psicólogo, no meu caso, né? Ou a psicóloga, né? E aí é onde eu falo que, por mais que a TCC seja conhecida como uma abordagem, uma técnica que possa ser mais tecnicista, com mais instrumentos, enfim, mas para mim, a grande questão de uma boa psicoterapia, né, de uma boa condução em psicoterapia, é justamente quando a profissional ou o profissional consegue transitar exatamente entre esses dois universos, que é a técnica, no caso a abordagem cognitivo-comportamental, e os valores humanos. É justamente nessa dança, nesse trânsito que acontece entre essas duas, que mora, então, eu acho que um bom processo psicoterapêutico. Né? Porque considerar as técnicas e aplicar as técnicas é, de fato, ser fiel àquela abordagem, aos conhecimentos técnicos, aos conhecimentos baseados em evidência, em ciência, né, como a gente fala que é, no caso, as cognitivos comportamentais, mas sem perder
essa sensibilidade a outro ser humano. Esses valores humanos, eles precisam ser sempre considerados. E aí, saber transitar bem entre esses dois universos é onde nasce para mim a nata de todo o processo psicoterapêutico, que é o que eu busco fazer com os meus pacientes, por exemplo, né? E aí a gente entra num segundo ponto que eu acho que é extremamente importante também de ser considerado, que é justamente sobre essa segunda dúvida, se a TCC ela ignora também a história do sujeito, né? E aí a gente precisa fazer uma diferenciação que eu acho que é muito importante para a gente começar a entender esse ponto, que é a ideia de que a TCC, ela na verdade, ela tem um foco no presente. E aí que está talvez a sutil diferença, mas que significa muita coisa. Porque quando a gente fala que existe um foco no presente, a gente não está falando que é exclusivamente no presente. É a ideia de que a gente considera, sim, toda a história do sujeito, toda a sua singularidade, todo o seu passado, mas o foco da aplicação das nossas técnicas é o foco no presente, porque é justamente no presente onde a gente consegue alcançar as maiores transformações. Justamente porque muito do que aconteceu na vida do sujeito, em toda a sua história, suas dores, seus sofrimentos, também suas conquistas, toda essa bagagem que acompanha o sujeito, ela de alguma forma impacta o nosso presente, o nosso dia hoje. E então, impactando o nosso dia hoje, se nós dermos um foco maior para o hoje, entendendo quais são os nossos padrões de pensamentos, nossas crenças, a forma como a gente vem se comportando, considerar esse momento presente é também dar o devido valor ao passado e à história da pessoa, porque essa história e esse passado deixaram marcas aqui no presente. Então, é até uma questão assim um pouco lógica a gente compreender que entender o sujeito como ele é hoje é justamente por conta de todas as versões passadas que foram vividas e que trouxeram o sujeito para esse momento que ele está hoje, né? Então, não daria para dizer que a gente estaria ignorando, por exemplo, o passado, porque nós somos, querendo ou não, a soma de todos os nossos acontecimentos do passado. Agora, a ideia de focar mais no presente é uma questão que é uma questão de lógica dentro do processo terapêutico, né? É uma questão assim, a gente tem demandas que a gente precisa trabalhar, a gente sabe o quanto que as questões do presente é que tem uma maior força de afetar o nosso dia hoje, pelo menos no modelo cognitivo comportamental, e a partir daí, então, compreendendo ali todas essas questões psíquicas, é onde a gente faz, então, as nossas intervenções. Mas é claro, gente, que voltando à primeira questão, para a gente fechar essa nossa conversa, é que por mais que a gente tenha agenda de sessão, que a gente estruture, que a gente peça feedbacks constantes, por mais que a gente identifique demandas com a pessoa, né, todo esse, vamos dizer assim, protocolo que é feito durante a condução de uma terapia cognitivo-comportamental, ela é algo que norteia o nosso trabalho, mas que não se resume a isso, né? Não é que se o meu paciente chegar querendo contar alguma coisa muito boa que aconteceu com ele ou alguma coisa que afetou muito ele, eu não vou sair do nosso protocolo. Não, é esse tipo de sensibilidade, de razoabilidade e de manejo clínico que é o que eu falo que é tão importante, né? Que é onde entra a nata do processo psicoterapêutico. Porque são nesses momentos onde nós, enquanto profissionais, a gente precisa saber considerar os momentos em que de fato nós vamos seguir o protocolo, né, como as pessoas falam, e os momentos em que não necessariamente a gente vai precisar fazê-lo, né? Porque existem questões ali pessoais da história, das vontades do sujeito, que muitas vezes vão ser a prioridade naquele momento, né? Então, a ideia não é sair dos trilhos, mas é reestabelecendo caminhos à medida que a gente vai caminhando juntos nesse processo terapêutico, né? Então, eu acho que é importante trazer esses dois esclarecimentos, porque às vezes são dúvidas que existem, né, nas pessoas, e também às vezes são coisas que são faladas, mas que não necessariamente são explicadas, né? Então, eu acho que foi interessante trazer esse vídeo. E lembrando também que se você quer começar a fazer terapia cognitivo-comportamental, conte comigo para te ajudar, tá? Meus contatos estão tanto na descrição do meu canal, quanto na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Se você quiser entrar em contato comigo
para iniciar um processo terapêutico, para marcar então a nossa primeira sessão, conte comigo nesse processo, tá? No mais, eu espero que eu tenha agregado de alguma forma através desse vídeo, desses conhecimentos, e toda a minha gratidão, e até o próximo vídeo.